Boa tarde, Shalom, Shalom, entrando aqui mais uma vez, seu amigo, opa, deixa eu ligar aqui o som, Joaldo Almeida entrando aqui. Nós estávamos ao vivo agora há pouco pelo Instagram com minha amiga Samara Barreto, uma live maravilhosa falando sobre dica para pastores nesse tempo de Covid-19, como fazer lives e tudo mais, como estar atento ao tudo que está acontecendo nesse tempo. Entrando aqui para estar atento ao tudo que está acontecendo nesse tempo. Conferindo aqui meu retorno. Entrando aqui com a intenção de abençoar a sua vida. Estamos entrando agora para a nossa aula da Escola Céus Abertos. A Escola Céus Abertos, ela tem abençoado pessoas em vários níveis, e nós agora estamos aqui ao vivo para poder abençoar você, para poder liberar sobre a sua vida esse tempo de graça, de paz, de aprendizado. Nós estamos em uma matéria muito interessante, que é a matéria cura interior. Essa matéria, ela traz benefício muito importante para a vida das pessoas, porque ela trata da importância de você ter o seu emocional restaurado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos dar essa aula, depois nós vamos postar essa aula em nossa página, lá no YouTube, e abençoar mais pessoas por meio desse conteúdo. Estou encontrando aqui uma maneira de poder compartilhar com você aqui nas nossas salas de vídeo, compartilhar essa live. Deixa eu encontrar aqui uma maneira para a gente estar podendo compartilhar e abençoar mais pessoas por meio da nossa sala de vídeo. E você que é aluno da escola, é importante você dar um feedback para que a gente possa estar atento a tudo que você está aprendendo por meio da Escola Céus Abertos, tá bom? E a ideia é abençoar mais pessoas possível, a maior quantidade de pessoas a serem alcançadas e estar abençoando vidas para que elas possam encontrar um propósito na sua existência, daquilo que Deus tem para elas. Então, agora também no meu perfil no Facebook, na nossa sala de vídeo, para que tanto as pessoas que estão inscritas na página da escola, quanto as pessoas que estão no nosso perfil no Facebook possam nos acompanhar nesse tempo de aprendizado. Estamos na matéria cura interior, essa é a nossa segunda aula. Nós reduzimos o tempo de duração das nossas aulas, elas estão durando agora em média meia hora. Então você que foi entrando aí, vai dando um joinha, vai dando um oi, vai dando um shalom, um presente, para a gente saber que você está aí. Na primeira aula nós falamos sobre o homem, a queda. Se você não assistiu a primeira aula, ela já está disponível no nosso canal no YouTube, você pode procurar lá, Escola Ministerial Céus Abertos, aula 1, onde nós falamos sobre toda a estrutura de formação, de criação do homem e como a alma do homem foi atingida pelo pecado logo depois que ele caiu. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre as consequências que o pecado gerou no emocional do homem, na alma. Eu falei na primeira aula que Satanás, ele, como ladrão, roubou muita coisa do homem. Mas uma das coisas principais que ele roubou foi a imagem de Deus. O homem perdeu isso na queda e ele se tornou refém das ações malignas. E hoje o homem precisa da ajuda de Deus para essa restauração. Eu expliquei na primeira aula que a salvação, quando ela acontece no Espírito, por meio da justificação, ela é imediata, ou seja, ela tem efeito imediato, ela acontece e ela transforma o homem totalmente, ele está pronto para a eternidade, mas muitas vezes estamos preparados para a eternidade, mas não estamos preparados para viver aqui na Terra o tempo que nos resta até alcançar os dias da eternidade. E por que não? Porque nós, quando fomos impactados pela queda lá no Éden, não fomos atingidos só no nosso espírito, nós fomos atingidos no nosso espírito
na nossa alma e no nosso corpo. O reflexo no espírito foi o primeiro, porque de imediato o homem perdeu a imagem de Deus. O reflexo na alma, ele foi secundário, ele foi acontecendo progressivamente, com a dor da perda do filho, quando o irmão matou o outro, com as experiências de traições, de mentiras que foram surgindo, e a alma do homem foi sendo fragmentada a um nível de enfermidade tão violento que muitas pessoas hoje não conseguem viver em paz porque a sua alma está perturbada. E no corpo isso teve efeito progressivo também. O mais violento desses efeitos é a morte física, que alcança a todos nós inevitavelmente. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo desafiador, onde nós estamos aprendendo, acima de qualquer coisa, a importância de sermos santos no nosso espírito, sermos curados na nossa alma e sermos saudáveis também no nosso corpo físico. Isso é algo que Deus quer fazer. Mas quando o homem ele perde a sua estrutura emocional, quando ele chega na igreja, quando ele chega no Evangelho, eu falei aqui na primeira aula que a justificação resolve o problema imediato do espírito do homem. Mas a alma do homem continua necessitada de restauração. A alma do homem continua necessitada de regenerar-se. E esse processo ele é progressivo, ele passa por várias etapas. Eu preciso de cura todos os dias, porque todos os dias eu passo por experiências dolorosas que me atingem emocionalmente. Mas para você entender essa estrutura funcional e emocional da vida do homem, nós precisamos entender que nós, como seres humanos, dentro da nossa alma ela é formada por intelecto, emoções e vontade. Intelecto, emoções e vontade. Aqui no campo do intelecto eu tenho a imaginação, memória. No campo do intelecto eu tenho tanto a minha imaginação, que é aquilo que me leva a criar um mundo ilusório. Eu posso criar na minha mente o mundo que eu quiser. Isso é um dom de Deus, Deus me deu a imaginação. E eu tenho a memória também, que está no meu intelecto, que me faz lembrar. E por mais incrível que pareça, o pecado, quando o homem caiu, deflagrou um processo muito violento na alma do homem. Que aquilo que nós deveríamos lembrar, nós nos esquecemos. E aquilo que nós deveríamos esquecer, nós nos lembramos. E aí é onde entra a necessidade de cura interior. Além do intelecto, eu tenho as emoções. As minhas emoções, elas serão sustentadas, elas serão coordenadas, guiadas, ou pelo meu intelecto, pelo meu raciocínio, a minha imaginação, ou pela minha memória. Só que é interessante que a minha memória, ela tem a capacidade de afetar inconscientemente tudo que eu penso, que eu sinto, que eu desejo, influenciando a terceira parte do meu ser, da minha alma, que é as minhas vontades. Então, recapitulando aí para você pegar aqui, certo? Vamos lá, o intelecto. No intelecto eu tenho a memória e eu tenho a imaginação. Então, eu sonho, eu idealizo aqui no intelecto, está na minha alma isso. Eu tenho as minhas emoções. As minhas emoções, elas são coordenadas pela base do intelecto ou da memória, elas são variáveis e de acordo com as minhas emoções eu expresso as minhas vontades. E aí é onde entra a guerra interior na vida de muitas pessoas. Nem todas as pessoas têm um intelecto saudável, têm um raciocínio saudável ou a sua memória, que eu chamo de memória racional, totalmente equilibrada de acordo com ideias construtivas, com ideias abençoadoras. E nem todos os seres humanos que estão na igreja, falando dos discípulos de Jesus, tiveram a sua memória totalmente curada, restaurada, ou deixaram o passado no passado de verdade, ou de fato permitiram que o Espírito Santo estabelecesse essa cura definitiva no coração delas. Então, o que é cura interior? Cura interior não é um processo mágico. Cura interior não é uma experiência mística. Cura interior é um processo de restauração que acontece primeiro por meio da regeneração que a palavra de Deus pode gerar no coração do homem. Como é que essa regeneração acontece? Ela acontece à medida que eu vou trocando as verdades das minhas experiências, que eu vou trocando as memórias e as lembranças por aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. E aí, para você entender a estrutura emocional do homem, nós temos duas expressões de memória. A primeira expressão de memória, que nós chamamos de memória afetiva. A memória afetiva, se você não sabe, ela é uma expressão que está ativa em você. A memória afetiva, ela se manifesta na vida do homem por meio do seu inconsciente. E para você entender isso que eu estou falando de uma maneira muito clara,
Deixa eu só voltar aqui na minha sala de vídeo. Continuando aqui. Tinha fechado aqui a sala de vídeo. Então, a minha memória afetiva, ela tem a capacidade de produzir os sentimentos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo. E o interessante é que tanto a memória afetiva como a memória racional, a memória afetiva na ciência que estuda o comportamento humano é chamada de QE, que é quociente emocional. A memória racional é chamada de QI. Então, quando você está no ventre da sua mãe, que você está no estado de formação, é interessante porque a memória afetiva ela tem mais domínio do que a memória racional. O ser humano, quando ele está lá no ventre, por isso que nós somos contrários à ideia do aborto, porque já existe um ser que sente, já existe um ser pensante ali. Então, quando nós pensamos dessa maneira, né, quando você está no ventre da sua mãe, você já tem a sua memória afetiva ativada nos primeiros meses de vida. 40 dias, na verdade, já existem sentidos afetivos que estão expressos ali. O que a mãe sente, o bebê sente, pode acontecer muito espontâneo se houver uma carga afetiva muito pesada. Então é interessante você entender esse ponto de que nossa memória afetiva, ela não é que ela se evolui mais rápido, né? Ela, na verdade, está mais ativamente funcionando. A nossa memória racional, ela processa informações. À medida que as informações vão chegando por meio dos sentidos, da visão, da audição, do paladar, do tato. Você não percebe, mas todas as vezes que você entra num lugar novo, que seus olhos captam aquele lugar, lá na sua memória racional aquilo vai sendo processado e vai sendo associado à sua memória afetiva, associado através da imagem, dos sons, do cheiro, de tudo aquilo que está ali. E tudo isso gera um impacto na vida da pessoa. Talvez que você não esteja muito familiarizado com esses termos, por isso eu te recomendo a você assistir mais de uma vez essa aula para você entender isso. Então, quando você é criança, é onde vem os maiores ataques de Satanás contra a vida do ser humano. Ainda na gestação vem a rejeição, às vezes da pessoa não ter sido desejada, não ter sido planejada, e aquilo gera, dentro daquilo que a pessoa acaba gerando no coração dela um sentimento de rejeição, e ela não consegue de maneira nenhuma viver aquilo que Deus chamou ela para viver. Ela começa perdendo o sentido daquilo que Deus chamou ela para ser, para viver, para fazer. Então você vê ali que tem pessoas que têm um potencial tremendo, que elas são inteligentíssimas, mas elas são bloqueadas. Elas não conseguem, todas as vezes que elas estão desenvolvendo um projeto grande, algo que remete ao passado dela, uma experiência que ela teve, que afetou ela emocionalmente, acaba influenciando ela. Eu sempre gosto de dar um exemplo, para você entender o poder que a memória afetiva tem sobre nós. Se você não me conhece, se você nunca me viu, e aí eu sou convidado para fazer uma palestra em algum lugar que você está, e eu vou fazer essa palestra, quando chego lá eu te encontro nessa palestra, e aí você me ouve falar, e você fica impressionado com o conhecimento, com todo o conteúdo que eu transmito ali, você fala, nossa, como esse cara é fera, como ele é inteligente, pá, 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 pá. Termina aquela palestra, você vai falar comigo e eu não te trato bem, eu te desrespeito, não te considero, você vai sair dali chateado e naquele momento tudo que você recebeu, por mais precioso que seja, você deleta. Se passaram 10 anos depois e eu estou novamente palestrando em um lugar, você descobre que sou eu que estou ali. Quando você chega no lugar, você diz, não vou ficar aqui. Por quê? Ah, não, porque esse cara não é uma boa pessoa, ele é mal educado, coisa e tal. 10 anos depois você não lembra o conteúdo do que eu falei da primeira vez. Você não lembra exatamente os detalhes de nada. Mas a sua memória afetiva associa a minha pessoa àquele momento da agressão, aquele momento em que você emocionalmente foi impactado. Então, quando nós falamos de cura interior, a grande verdade é que para nós estarmos em santidade, nós temos que estar bem com Deus, bem com nós mesmos e bem com as pessoas à nossa volta. Se isso não for um fato, se isso não for verdade, nós vamos ser influenciados a viver uma vida onde as nossas emoções vão governar a nossa vida, e se as nossas emoções elas não forem saudáveis, elas não forem realmente curadas, nós teremos sérios problemas relacionais, não só por causa do comportamento das pessoas, mas da nossa maneira de lidar com as pessoas. Quanto mais ferida foi a sua alma, facilidade de se machucar ou de ferir pessoas. Pessoas feridas ferem sim, e às vezes ferem tentando se defender.
Então, o propósito da cura interior, e aí nós estamos com um programa extraordinário às terças-feiras pela manhã no nosso perfil do Facebook, né, que é a Jornada Blindagem Emocional. Se você não assistiu ainda, assista as mensagens que já estão no YouTube. Fizemos a maldição da expectativa, estabeleça limites em suas relações, seus relacionamentos. E terça-feira vamos estar voltando com outra ministração dessa jornada blindagem emocional, que tem a ver com o que eu estou falando aqui, com a saúde da alma, com a saúde da essência das minhas vontades, da minha expressão. Então, qual é a estratégia maligna durante o tempo que você é criança, durante o tempo que você não tem defesa racional? Quando você é criança, emocionalmente você não sabe se defender, nem racionalmente você sabe argumentar, criar proteção, nenhum mecanismo de defesa. Então, nessa época, nessa fase, é onde acontecem os maiores ataques. As nossas maiores experiências de frustração, de traição, de abandono, de rejeição, elas acontecem dentro do ambiente familiar nos primeiros anos da nossa vida. E em toda a nossa estrutura personal, ou de persona, como diz a expressão no grego, né? De persona, toda a nossa estrutura, aquilo que vai reger a nossa vida nos anos que virão, ela é moldada por duas manifestações. Ela é moldada pela influência das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que têm sobre nós um certo domínio, onde nós somos atraídos a ela pela autoridade que elas têm ou pela admiração que temos por elas. Então, por influência e por experiência. Serão as influências e as experiências que eu tenho desde a minha infância que vão gerar a minha personalidade e a maneira como eu vou lidar com as pessoas que estão à minha volta. Por isso, quando nós falamos de cura interior, a cura interior não é um processo mágico, onde você senta aqui, você me conta os teus traumas, os teus problemas, eu oro por você, o Espírito Santo faz um milagre maravilhoso, e aí depois você volta para casa, e agora você não vai ter mais mágoa de ninguém, agora você não vai mais ficar com raiva de ninguém. Isso não é cura interior, isso é ilusão. A cura interior é um processo gradativo, uma construção, primeiro, de um princípio de fé, do entendimento de que nós, como seres humanos, precisamos da intervenção divina para sarar as nossas feridas, principalmente aquelas que nos paralisam, que nos deixam na zona que Deus não quer que nós venhamos estar. E aí é onde entra a ação do Espírito Santo para trazer sobre nós restauração emocional. O que é restauração emocional? É quando eu aprendi a conviver com as pessoas, quando eu aprendi a conviver com a minha realidade, quando eu aprendi a viver a vida da perspectiva de ser curado, de ser sarado. Então, nesse tempo da infância, quando você ainda é uma criança, é onde vem os maiores ataques satânicos. E os maiores ataques satânicos, eles acontecem da seguinte maneira. De que maneira, pastor? Eles acontecem por meio de experiências que você pode ter, ou de influências que você pode ter. Experiências de abandono, experiências de rejeição, experiências de maltrato, experiências de abuso, ou a influência das pessoas que você admira. Nós, seres humanos, temos dentro de nós um anseio por admirar uma pessoa, e a admiração gera uma influência sobre nós. Então é onde Satanás constrói os complexos, os bloqueios e os traumas. É onde nós somos vitimizados e então desenvolvemos complexos, bloqueios ou traumas. Quando eu conto a minha história, eu digo que quando eu cheguei na igreja, eu era complexado, bloqueado e traumatizado. Isso mesmo. Eu era complexado, bloqueado e traumatizado. Eu era complexado, tinha vários complexos. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, vários complexos. E tinha os meus bloqueios. Vários desses bloqueios foram construídos dentro da minha casa, dentro do meu lar. Não parece, mas um dos bloqueios que eu tinha era na minha fala. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de falar para as pessoas, porque como Deus me fez falante, eu nasci assim, falando pelos cotovelos, é da minha natureza, do meu temperamento falar. A minha mãe se incomodava porque eu falava demais, então às vezes ela me repreendia, e uma das maneiras dela me repreender era batendo na minha boca. E isso gerou em mim um bloqueio, a ponto de eu conseguir comunicar-se bem com os meus amigos, com meus irmãos, mas quando eu tinha que falar para muita gente, eu travava, eu não conseguia, eu ficava ali paralisado praticamente, sem conseguir falar. Já pensou se Deus não tivesse curado esse bloqueio? Eu não estaria aqui agora falando para você, eu não teria o ministério que eu tenho, eu não estaria abençoando tantas pessoas quanto eu abençoo através do meu chamado. Então, qual é a ideia de ser curado? A ideia de se livrar dos complexos. O que é cura interior? Cura interior é se livrar dos complexos,
é se livrar é se livrar dos bloqueios e se livrar dos traumas. Isso é cura interior. Cura interior não é mágica, cura interior é você reconhecer quais são os seus complexos. Qual é o seu complexo? Você que está me ouvindo agora. Você tem complexo de comiseração? O que é complexo de comiseração, pastor? É aquela pessoa que sofreu muito, então ela se vitimiza por tudo. Ela acha que todo mundo é responsável pela dor dela, menos ela. Então ela se sente menor, ela se sente inferior, às vezes pelo o estado social dela, às vezes pela raça, às vezes por algum defeito físico que ela teve. Então ela desenvolve a comiseração e ela começa a se vitimar. E a pessoa que fica no vitimismo, ela não consegue romper nunca na vida. Quando a pessoa desenvolve o vitimismo, ela começa a usar a crítica para atacar pessoas, aquelas que não concordam com ela, aquelas que pensam diferente dela, porque na verdade ela se sente vítima daquelas pessoas. Não só isso, tem pessoas que têm um complexo de inferioridade. Então, quem tem complexo de inferioridade pode estar andando numa Lamborghini. Se parar alguém com um carro, com outra Lamborghini, mais cara que aquela, ele vai se sentir um merda, um nada, só porque aquela pessoa está num carro melhor. Ele não consegue se contentar com o que tem, ele não consegue se satisfazer, ele não consegue viver bem, viver realizado, porque ele simplesmente acredita que para ele ser melhor, as pessoas têm que estar abaixo deles. Então toda pessoa que tem complexo de inferioridade não consegue liderar, sempre tem problemas quando lidera, porque quando a sua autoridade é confrontada, parte para a agressividade, tenta usar do abuso de poder, não só complexo de inferioridade, outros têm complexo de superioridade. Então, o que é cura interior? Cura interior é quando você se resolve, os complexos vão embora e você começa a descobrir a sua verdadeira identidade, quem você é, como você deve se comportar como pessoa e como você deve lidar com as pessoas. Além dos complexos, né, e aí eu falo mais disso no nosso programa Jornada Blindagem Emocional, aqui é só uma aula sobre cura interior, apontando a questão das enfermidades. A gente vai ter uma aula falando sobre como é que a gente ministra cura nas pessoas nessa área. Mas os bloqueios, o que são bloqueios? Bloqueios é uma trava emocional que existe dentro de você, no seu inconsciente, é como se fosse um freio de mão, que todas as vezes que uma situação parecida com aquela que te feriu, que te machucou, se apresenta, você não consegue agir. Tem pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo, dois exemplos de bloqueio para você. Um eu já falei, que é o da minha fala. O segundo bloqueio que eu tinha é que minha mãe ela não conseguia pedir. Minha mãe só conseguia mandar. Então, nós éramos obrigados a fazer as coisas dentro de casa, mas minha mãe não pedia, ela mandava, e já mandava de maneira muito agressiva. Então, eu desenvolvi um bloqueio. Que bloqueio era esse? Todas as vezes que alguém levantava a voz, me dando uma ordem, e essa ordem vinha com um tom de voz parecido com o da minha mãe, eu me travava. Então, trabalhei numa empresa, se alguém dissesse assim, Joaldo, por favor, você pode pegar ali aquilo ali, eu ia de boa, feliz, tá. Mas se alguém me desse uma ordem, ô Joaldo, pega aquilo ali. Pum, lá dentro, aquele bloqueio me travava, e às vezes a minha resposta, ela vinha de maneira áspera, de maneira áspera. Eu dizia, por que você não pega? Você está fazendo o que você não vai pegar? Então, lá dentro de mim existia um bloqueio. E isso travou porque me fez ter problemas relacionais com muita gente boa, simplesmente porque a associação que a minha alma fazia era de que aquela pessoa estava fazendo comigo, usando do mesmo excesso de abuso que a minha mãe usou. E muitas vezes não era verdade. Então, além dos complexos, né, o que é um complexo? O complexo é um comportamento desenvolvido a partir de experiências e influências que eu tive, que geram em mim um padrão de reações, não é nem de ações, tá? É um padrão de reações, porque ações são programadas, querido, mas reações são espontâneas. As reações acontecem de acordo com a pressão que você sofre. Quando você está sob pressão, como é que você reage? Isso revela se você tem complexo ou não. Quando você está sob pressão, como você reage? Então, muitas pessoas não sabem reagir quando estão sob pressão. Então, o complexo ele desenvolve um comportamento. E esse comportamento ele molda um padrão moral, onde eu me encaixo e eu excluo as pessoas que não se encaixam nele. Além do complexo, os bloqueios. O que é um bloqueio? O bloqueio é uma trava emocional que pode impedir o seu avanço, a sua realização como pessoa, que pode impedir você de viver uma vida plena, de desenvolver seu potencial totalmente. E
Complexo, comportamento, bloqueio, uma trava. E os traumas. O que são os traumas? Os traumas são lembranças dolorosas do passado que afetam o nosso presente e sabotam o nosso futuro. Vou repetir. O que é um trauma? É uma lembrança dolorosa do passado que afeta o meu presente e sabota o meu futuro. Tem muita gente paralisada por uma lembrança. Tem muita gente paralisada por uma experiência. Tem muita gente paralisada por algo que aconteceu. E mesmo que não esteja paralisada, às vezes elas entram em relacionamentos e elas fazem transferências, porque elas foram tocadas, porque elas foram ofendidas, elas sofreram algum tipo de trauma, e aquele trauma desencadeou nela um mecanismo de defesa, às vezes violento. Ela então, para se proteger, ela magoa, ela fere, ela faz coisas. Então, quando alguém chega na igreja, a gente tem a mania de espiritualizar muito as coisas. E aí eu quero fechar, porque a ideia é que dure apenas meia hora, a gente já tem 25 minutos, então eu tenho só mais 5 minutos para essa aula, fechar. Então, a ideia, se você não pegou do começo, nós vamos colocar no nosso canal, no YouTube, você pode assistir a aula todinha do começo, tá bom? Vai te abençoar muito. Então, assim, nós temos visto pessoas que hoje chegam na igreja e nós temos a mania de espiritualizar tudo, de achar o seguinte, olha, bota esse irmão para orar, para ler a Bíblia, que tudo vai se ajustar na vida dele. Mas eu conheço muita gente que ora, que lê a Bíblia e continua magoando pessoas, e continua sendo uma pessoa ignorante, e continua sendo uma pessoa que se fere com facilidade, e continua sendo uma pessoa que não consegue romper na sua vida, nas suas relações. Por quê? Porque essa pessoa precisa de um processo de cura interior. O que é cura interior? Cura interior não é somente orar por alguém, é ensinar ela o padrão de Deus para que ela possa abandonar a história que lhe machuca e abraçar a história que Deus tem para ela. Então, se você tem esse interesse, essa matéria Cura Interior, ela visa abrir os nossos olhos para nos fazer identificar onde precisamos mudar e o mais importante, nos acompanhe na jornada Blindagem Emocional, que você vai perceber que é uma jornada de cura interior, de inteligência emocional, que vai fazer você se relacionar melhor com as pessoas. Nós estamos vivendo na era da inteligência emocional, onde hoje o currículo e a formação da pessoa não importa tanto. O que importa hoje é como ela consegue lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, quando ela sabe trabalhar em equipe ou não, quando ela está sob pressão, como é que ela se comporta diante da pressão. Então, tudo que nós estamos vendo hoje e vivendo tem um propósito, nos colocar em um nível diferente. Então, você que está assistindo agora, quero que você entenda isso, que o espiritual é resolvido de imediato. A situação de Deus com o homem é resolvida imediatamente no momento da conversão, por meio da justificação. Mas nós não vamos apenas viver na eternidade, nós vamos continuar aqui na Terra. E para continuar aqui na Terra, nós temos que tratar com a nossa alma os complexos, os bloqueios, os traumas, para que a nossa vida siga alinhada a um padrão. Que padrão? O meu padrão? O padrão do pastor? O padrão do irmão A, do irmão B? Não, ao padrão de Deus. Então, se você não se enquadra, se você reconhece, né, eu dei um exemplo aqui na primeira aula, se eu for disputar uma corrida com o Usain Bolt, que é o cara mais rápido do mundo, o mais veloz da Terra, eu não tenho como ganhá-lo. Mas se ele tiver com o pé quebrado, ele não vai conseguir me vencer nem numa corrida de 100 metros. Por mais que ele tente, por mais que ele tenha o título do homem mais veloz do mundo, quando ele partir para a carreira comigo, né? Que ele pisar no chão a primeira, a segunda vez, a dor que ele sentir vai bloquear ele a ponto de que a capacidade e a velocidade dele serão anuladas pela dor. Então tem muita gente agora que está me assistindo, que está me ouvindo, que está anulada pela dor. Está anulada pela dor da perda, está anulada pela dor da traição, está anulada pela dor do abandono, está anulada pela dor da rejeição. São pessoas que não conseguem romper na sua vida, que elas têm tantos projetos lindos, que elas têm tantos sonhos, que elas têm ideias geniais, mas quando elas se colocam num ambiente onde se repete uma situação parecida com aquela que gerou o trauma, que gerou a dor, ela não consegue romper. E aí às vezes diz, isso é falta de fé, pastor. Quem tem fé vai para qualquer lugar. Irmãos, eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu reconheço hoje o quanto o Espírito Santo trabalhou na minha vida, não somente para que a minha fé me trouxesse resultados, mas que eu me tornasse uma pessoa melhor. A fé, ela me torna uma pessoa vencedora, ela me aproxima de Deus, mas existe uma necessidade de nós sermos curados emocionalmente, de nós sermos pessoas que o coração passou pelo bálsamo do Espírito Santo e que vive hoje uma vida
não somente na perspectiva da eternidade. A eternidade é extraordinária, ansiamos por ela, desejamos a eternidade, mas enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos a necessidade de viver. E viver como? Se relacionando conosco, comigo mesmo, com pessoas. Tem muita gente que tem problema de autoestima, baixa autoestima, não consegue se amar, se acha feio, ou tem algum defeito no corpo, né? E tudo isso afeta essa pessoa de maneira tão violenta que ela não consegue romper. Então, você que é aluno da Escola Céus Abertos, eu espero que essa matéria te ajude muito, espero que você rompa nisso. Nós estamos montando um grupo no Telegram, mas não é agora, vai ser mais para frente, lá para junho mais ou menos. Então até lá você pode conversar comigo, algumas pessoas já têm procurado ajuda. Pastor, eu sinto que a minha vida é bloqueada nessa e nessa área. E para você ter ideia do que eu estou falando, nós trabalhamos com pessoas com problemas na área de sexualidade. Você sabia que a maioria dos problemas da área de sexualidade não tem a ver com sexo? Sabia disso? A maioria dos problemas da área de sexualidade tem a ver com um emocional desestabilizado. Pessoas emocionalmente desequilibradas. Então elas têm impulsos e muitas delas buscam no sexo a realização que não encontram nos seus relacionamentos normais, padrões de dia a dia. Eu vou estar fazendo uma live amanhã às 17 horas, falando sobre o quanto a pornografia cresceu nesses dias de quarentena. Então, pessoas que preferem estar ali, conectados no celular, vendo pornografia, do que estar com a família. Então, quando nossa vida emocional ela não está alinhada, nós vamos ter problemas em várias áreas da nossa vida. E eu espero que esse conteúdo te abençoe. Eu espero que você seja ajudado. Eu espero que você que precisa de ajuda, busque ajuda. Você quer ajuda? Entre em contato conosco. Nós não vamos te responder talvez no tempo que você espera, mas nós vamos fazer o possível para te atender, para te responder, para dar para você a atenção que você precisa, te ajudar nas suas dúvidas, dando a você direções para que você resolva os seus problemas. Fica ligado na jornada Blindagem Emocional. Essa é a segunda aula da matéria Cura Interior. A terceira aula vai ser a última, onde nós estaremos falando como funciona o processo de cura interior. E a gente vai dar essa aula semana que vem, provavelmente segunda-feira à noite. Fica atento. Depois dessa aula, nós vamos agora subi-la para o YouTube, vamos postar em nossos grupos do WhatsApp e do Telegram e vamos abrir os grupos para que você comente, faça perguntas, tire dúvidas. Não está no grupo ainda, quer entrar, pede o link que a gente envia. Só pode entrar no grupo por meio de um link, que é um link VIP, um link exclusivo para quem quer participar do grupo. Uma das regras do grupo é que você não poste nada lá que não seja relacionado à aula ou ao tema da aula que você assistiu. Espero que você respeite as regras do grupo, porque senão a gente vai remover sem pensar duas vezes. Chamamos a atenção no privado, se a pessoa não respeita, removemos do grupo, porque o propósito do grupo é de nós abençoarmos pessoas por meio de uma palavra de aprendizado e sabedoria. Que Deus em Cristo te abençoe. Daqui a pouco, às 18 horas, eu vou estar entrando ao vivo no Telegram mais uma vez. Hoje foi corrido, né? Teve live com Samara, está tendo essa agora da escola. E nós vamos ter uma live daqui a pouco, às 18 horas, com o pessoal do Overdose da Colômbia. Então, queridos, que você possa ser abençoado. Você que não conhece ainda a Escola Ministerial Céus Abertos, é uma escola de capacitação ministerial com 20 matérias, já foram ministradas batalha espiritual, intercessão, libertação, essa é a 4ª matéria. Se você não assistiu nenhuma, pode ir lá no nosso canal no YouTube, que está todas as aulas lá grátis, conteúdo grátis, não vai pagar nada, você vai apenas receber e ser abençoado. Então, guarda o teu coração. Resumão, para a gente fechar. Quando nós precisamos de cura interior, quando os complexos, os bloqueios e os traumas afetam a nossa vida e as nossas relações. Se você está assim, você precisa de cura interior. E se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar na medida do possível, porque Deus é o médico dos médicos e é Ele que faz a parte que nós não podemos fazer, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, compartilhe esse conteúdo, abençoe outras pessoas e nos siga nas redes sociais para que você esteja cada dia mais sendo abençoado. Um beijo no seu coração, graça e paz.